Bom dia, queridos alunos do nono ano. Aqui é o professor Silvio e vamos dar início hoje a um assunto que dar continuidade é bastante extenso referente a orações subordinadas, só que agora adverbiais. Já vimos as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e agora adverbiais, fora as orações coordenadas, né? São 4 exemplos de orações e nós estamos conhecendo aqui cada uma delas. Mas hoje, para finalizar as orações subordinadas, nós iremos dividir em etapas. Então, nós iremos ver a parte 1 hoje, que é 3 tipos de orações subordinadas, conhecendo elas com a definição. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. A oração subordinada adverbial pode expressar um tipo de circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Então, são esses tipos aqui, ó: tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Vamos conhecer mais um pouco. Bom, antes de iniciar 3 tipos de características aqui, nós iremos ver esse pequeno trecho em que vocês vão identificar aí para mim o que vem a ser. Entre os séculos 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, e entre eles o direito de participar do governo. Vamos analisar a expressão entre os séculos 17 e 18. Apresenta uma certa circunstância. Mas que tipo de circunstância seria? Causa, aqui, ó, entre os séculos 17 e 18. Né? Seria causa, proporção ou tempo? Bom, se você respondeu tempo, correta resposta. Por quê? O século 17 e 18 dá característica ou circunstância de cronologia, de tempo. Logo, quando isso acontece, não seria a proporção das consequências ou uma causa do que estaria acontecendo, e sim o tempo em que isso está acontecendo. Bom, as orações subordinadas, que indicam uma ideia de tempo, como já vimos anteriormente, e que acontece o fato expresso na oração principal, é chamado de oração adverbial temporal ou de tempo. Vamos ver o exemplo. Quando chegaram à guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Quando chegaram à guerra, em que tempo? Em época? Uma época qualquer. Então, envolve tempo, temporal. Eles comemoraram logo que souberam da notícia. Então, aqui também, ó, eles comemoraram logo que souberam da notícia. No tempo em que soube da notícia, eles comemoraram. Então, ao descobrir a notícia, o tempo em que isso aconteceu, eles comemoraram a questão da batalha que foi vencida pelos Estados Unidos, tornando uma república. Então, isso aqui é um temporal, através do tempo. Como identificar isso? A conjunção quando e a conjunção logo que. São duas, aqui é a locução e aqui só é a conjunção. Quando, a conjunção é temporal, e logo que nós temos aqui nada mais, nada menos do que uma locução conjuntiva. Então, fica mais claro para vocês agora. A oração subordinada, que expressa motivo, razão, isto é, a causa do que foi expresso na oração principal, é denominada de oração subordinada adverbial causal. Ou seja, quando ele expressa um motivo ou uma razão. Então, alguma coisa que está acontecendo. Por qual motivo, por qual razão. Então, os franceses passarão a participar do governo porque a república foi instaurada. Então, pelo motivo, pela razão que a república foi instaurada. Então, a conjunção porque aqui, nada mais, nada menos, expressa um advérbio de causa ou causal. Então, porque ela pede um motivo ou uma razão para ser esclarecida. Já uma oração que estabelece uma relação de sentido e concessão, isto é,
que exprime uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal, sem, no entanto, impedir que ela aconteça, recebe o nome de oração subordinada adverbial concessiva. Então, embora o governo seja democrático, o povo não participava das decisões. Aqui é uma atitude, aqui já vem outra. Então, ela vai de encontro à oração principal com a oração subordinada. Então, é a mesma coisa se assim, a prova foi feita de lápis, embora precisasse ser feita de caneta. Então, aí há uma concessão, oração subordinada adverbial concessiva, pois ela vai de oposto à oração principal ou vice-versa. Então, ela vai de encontro, ela tem um sentido de oposição. E a conjunção, embora isso aconteça, não vai ter como ter sentido ao contrário. Então, ela já expressa uma concessão. Então, gente, para a gente entender um pouco melhor, a temporal, as orações adverbiais, né, que já está ligada ao verbo, né, relacionada ao verbo, ela vai ser nada mais, nada menos do que classificada hoje, que podemos ver, somente temporal, causal e as concessivas. Mas existem outros tipos de classificações, como a finalidade, condicional, proporcional, que nós iremos ver na aula de amanhã. Então, por etapa, para a gente saber identificar. A temporal indica um tempo decorrido, a causal um motivo ou uma razão. E a concessiva, ela vai de oposto à oração principal, ela vai de encontro, ela se opõe. Não, espero que tenha sido esclarecida a aula de hoje para vocês. No livro de vocês, de língua portuguesa, páginas 73, 74 e 75. Exercício de fixação sobre as orações subordinadas adverbiais. Boa aula para todos vocês, um excelente dia. Lembrando que o livro módulo 1 já deve ter sido concluído por vocês e deve ser entregue até sexta-feira, dia 3. Por favor, enviar, levar para a escola, deixar na direção para que nós, professores, possamos dar o visto no módulo 1 de vocês. Sendo assim, tenha um excelente dia para todos. Envie essa atividade para mim hoje ainda ou até amanhã para a correção da atividade. Beijos e abraços para todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.